Olá, ouvintes do Âncora Invest. É um prazer novamente revê-los. Gostaria de dizer a vocês que a partir de hoje teremos um novo formato aqui no Âncora Invest. Teremos um programa sobre notícias e passando algumas informações para você do que está acontecendo com empresas da Bolsa, com fundos imobiliários, com ativos no geral, certo? E eu estou aqui com o meu amigo que já participou aqui anteriormente e agora ele está trabalhando num escritório credenciado à Corretora XP, certo? E vai falar um pouco para a gente sobre como é que está esse ambiente e esse universo novo que ele descobriu, que é a assessoria de investimentos. Wellington Júnior, com vocês, pessoal. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Wellington, sou assessor de investimentos da InvestSmart XP, um escritório credenciado a XP, corretora XP. Assim, é o maior escritório que se tem hoje na XP. Fui eleito agora em 2023 como o maior escritório. E assim, é a profissão do assessor é uma profissão que é desafiadora, porém eu estou tendo um imenso prazer aí de exercê-la e estou aqui para falar um pouquinho mais. Se o Rodolfo quiser aí, a gente vem agregar. Então, pessoal, a partir dos próximos programas, né, a gente vai trazer uma grade de notícias aqui para vocês, uma grade de informações. Então, vocês podem sentir a pegada do programa, né? Vai continuar tendo aquele papo, né, o bate-papo em relação num contexto de entrevista, porém vai ser também mais focado em notícias a partir de agora, tá certo? E vai ter a participação aqui do Wellington com a gente, tá ok? Então, Wellington, eu queria saber de você o que você está achando atualmente mais desafiador nessa sua nova carreira de assessoria de investimentos? A carreira do assessor é bem desafiadora por diversos motivos, mas um dos principais, assim, um lema que a gente leva lá no nosso escritório, né, na InvestSmart, é você se doar muito pelos clientes. Então, a gente não só leva em consideração a parte técnica da assessoria em si, você se preocupar ali com ativos, com rentabilidade, com como está a taxa de juros, como está ali o mercado financeiro, mas a gente também se preocupa com o próprio cliente em si. Então, de repente, se Rodolfo aqui é meu cliente, eu vou olhar para a vida de Rodolfo como um todo. E entender isso, cada detalhe, cada momento de vida dos clientes, é bem desafiador. E fazer essa junção de pegar o momento de vida de Rodolfo e atrelar ali com a parte da assessoria financeira, a parte financeira, é um desafio, porém é algo que eu tenho gostado bastante de exercer e eu sei que faz uma enorme diferença na vida das pessoas, porque quando você tem ali um profissional te assessorando, te ajudando na parte financeira, a primeira coisa que economiza tempo, né? Uma das coisas que os clientes mais gostam, porque a assessoria, ela traz tempo aos nossos clientes, porque você não precisa estar por conta própria se preocupando com os investimentos, está buscando informações do mercado financeiro sobre o que investir, o que é melhor, taxa Selic reduziu e agora o que é que eu faço? Quando você tem um assessor de investimentos, a gente fala que é como um médico financeiro, né? Você chega para mim e aí você vai falar, vou fazer a alusão aqui do médico. O médico, quando o paciente chega no escritório, o paciente vai naturalmente contar os sintomas que ele está sentindo, o que é que ele está passando. E aí o médico vai fazer todo aquele diagnóstico, vai entender o que é que está acontecendo com o paciente e aí vai apresentar o melhor remédio, a melhor solução, o melhor tratamento para aquele paciente específico. Da mesma maneira é o assessor. A gente entende o cliente, o momento de vida dele, o que ele está passando, quais são as metas, os objetivos, as dificuldades e com o nosso conhecimento, com o nosso preparo, com toda a estrutura, né, do nosso escritório de especialista em cada área, quando se fala de finanças, a gente vai entregar o melhor remédio financeiro para esses clientes. E assim, é um trabalho muito, muito bacana e que eu tenho tido o prazer de exercer. Como é o nome do escritório mesmo? InvestSmart. InvestSmart. Bacana, bacana. Então, eu sempre pensei, né, que as pessoas deviam estudar sobre o assunto e eu comecei, né, a estudar sobre o assunto até para ter um conhecimento e poder escolher ali o que é que cada um quer seguir, né? Mas a verdade é que nós temos um tempo limitado, né? Nós temos o tempo do nosso trabalho ou estudo, né? Para quem está trabalhando, está ali numa rotina de estudos para tentar uma prova ou até mesmo galgar uma posição mais interessante no próprio mercado privado ou público, né? Dependendo da pessoa. E ela não tem esse tempo para ter uma equipe
nem tem o tempo para estar estudando tanto e nem tem a equipe que um escritório vai ter para cada área de ativo, vai ter a galera que vai estar estudando a parte econômica em si, vai ter a galera que vai estar estudando a parte dos ativos em si, né? Então, Isso. é uma questão muito mais ampla e que realmente é mais prática, né, para o nosso dia a dia, porque de fato se a gente for estudar só investimentos, a gente deixa de estudar o nosso trabalho, né? Exatamente. E aí acaba que fica 6 por meia dúzia, porque, por exemplo, se eu não vou estar ali me dedicando ao meu trabalho, eu vou ter menos recurso, né? Porque é do trabalho que vem o nosso recurso e, consequentemente, acabar investindo menos, né? Exatamente. Então, é até uma maneira prática, né? Claro que é necessário você ter um conhecimento, a pessoa, né? Para poder também ter um certo discernimento, né? Do que está acontecendo ali, não deixar tudo solto, mas poder realmente ter ajuda de um profissional, né? Com certeza. Vai estar dedicando, que o tempo dele é justamente para isso, né? E justamente, Wellington, essa importância de ter um profissional, né? Porque às vezes a gente negligencia isso no sentido de que, por exemplo, eu vou dar conta de tudo sozinho, porque a pessoa quer sentir o controle, né, da situação, mas o problema é que você acaba perdendo muito tempo fazendo isso e tempo que você está ali se dedicando a um trabalho, a um estudo, né? Que vai realmente dar um ganho na sua vida, porque o investimento ele vai te ajudar a desenvolver, né, o dinheiro que é investido, mas claro que é numa escala que é proporcional a um ganho que não vai assim ser algo do dia para a noite que vai mudar a vida da pessoa, né? Isso. Então é um trabalho longo e que a pessoa tem que ter o seu tempo ali dedicado ao seu trabalho para poder aumentar a sua renda, né? Focar nos seus objetivos profissionais, né? E que não atrapalhe, né? E aí o assessor ele entra justamente para ajudar essa pessoa a ter esse norte, é uma pessoa que já atua na área, então ele vai ter geralmente uma visão, né? Do que aquela pessoa pode ter de opção. Então, por exemplo, eu tenho a minha visão, estudando, eu tenho a minha visão. Aí você na área, você tem a sua visão e aí você fala para mim, Rodolfo, não, eu acho que nesse momento é melhor você fazer isso, aquilo. Pô, às vezes é mais uma conversa franca também, né? Isso, entre o assessor com certeza. e o investidor, que pode também ter um conhecimento de investimento e ajudar o assessor a discernir ali o que é melhor, né? Exatamente. Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Com certeza. Então, já é uma ajuda interessante. Então, realmente é algo que é favorável, né, ao consumidor. Claro que existem bons profissionais demais em todas as áreas, né? Com certeza vai ter profissionais que vão decepcionar seus clientes, né? Que não vai ter aquela atuação bacana, mas que vão também manchar um pouco a imagem do trabalhador, né? Que está ali na área, no seu dia a dia, né? Ralando e buscando os objetivos para o seu cliente, né? Com certeza. Isso é até um ponto importante, Rodolfo, que você falou, que realmente existem bons profissionais, assim como existem profissionais ruins em todas as áreas, né? Na assessoria não é diferente. Infelizmente, alguns casos de assessores mesmo que buscam ganhar muito em cima dos clientes e acabam esquecendo que ele está ali para fazer o cliente rentabilizar, para melhorar a saúde financeira do cliente e não para melhorar só a sua própria saúde financeira, né? Mas um lema que nós temos no escritório InvestSmart é justamente isso, a gente prioriza o cliente, a gente está buscando uma melhoria financeira para nós, obviamente, porém, nós não deixamos de lado a ética, a gente busca apresentar, falar exatamente aquilo que o investidor, que o nosso cliente precisa entender acerca dos investimentos, para ficar claro para ele todos os detalhes, o motivo de nós estarmos oferecendo tal investimento. E assim, é como você falou, a gente é um bate-papo, é uma conversa franca que a gente tem com os nossos clientes, porque a gente é como um braço direito. Afinal, uma coisa que a gente fala, quem é soberano é o cliente, né? Então, eu vou te falar, eu vou fundamentalizar aquilo que eu te falar, porém, a decisão sempre vai ser sua, sempre vai ser do cliente. E se isso não faz sentido para você, obviamente eu não vou querer te empurrar nada que te faz sentido. Mas, claro, sempre quando a gente traz uma orientação, sempre quando a gente traz ali algo para o nosso cliente, é fundamentado. Então, uma coisa que eu costumo falar é que é difícil o cliente não aceitar algo que a gente traz, porque justamente a gente traz embasado, entendeu? Entendi, certo. Certo, Wellington. E o que você acha que tem dado mais trabalho nessa sua nova atuação? É o relacionamento com o cliente? É a captação de novos clientes? O que você acha que tem sido um ponto assim que é realmente difícil assim na sua atuação? A cultura do Brasil hoje, relacionada ao mercado financeiro, está bem... Existem muitas pessoas que estão bem avessas a quando se fala de mercado financeiro, porque, infelizmente, é uma coisa que tem popularizado muito no Brasil e
atingido milhares de pessoas, é a questão de pirâmides financeiras, questões de os próprios jogos de plataformas de jogos de azar. E aí o que é que acontece? Muita gente tem experiências ruins com esses tipos de serviços do mercado financeiro e acabam que trazem isso para a assessoria. Colocar tudo no bolo só, né? Coloca tudo no bolo só, exatamente. Acha que quando eu, por exemplo, se eu chego para falar com o cliente e falar, Rodolfo, sou assessor de investimentos, eu cuido da sua vida financeira, eu trago soluções personalizadas para o seu caso, o cliente ele tem uma aversão porque acha que aquilo, primeiro, ou pode ser golpe, né, que muitas vezes a gente trata com o cliente por ligação, ou que pode ser uma pirâmide financeira, ou de repente algo que vai trazer um prejuízo para ele, como um jogo de azar. E esse é um desafio, assim, para mim particularmente eu acho que é a parte mais difícil. Sim, certo, Wellington. Mas você tem gostado do trabalho, sim? Tem achado que é algo que está sendo prazeroso, que está lhe fazendo bem, que é uma área que você pretende continuar? O que, é que você tem a dizer sobre isso? Sim, tenho gostado bastante, porque apesar de ter essas dificuldades, também tem as partes boas, né? E é onde eu procuro focar. Por exemplo, clientes que... uma coisa que eu gosto bastante é pegar clientes que não têm conhecimento nenhum na área. E aí eu consigo trazer esse caráter informacional a respeito de investimentos, a respeito de um planejamento, né, de investimentos para o cliente. E muitas vezes é uma coisa nova e que os clientes falam, nunca tinha pensado por esse lado, nunca tinha parado para pensar, achava que isso é algo muito distante, algo simplesmente para pessoas que já têm um certo patrimônio, né, milionários, para pessoas ricas. Mas uma coisa que é bastante gratificante é você ver que pessoas que estão ali construindo o seu patrimônio, estão no início da carreira profissional, a gente consegue trazer um plus, né? Já é difícil, principalmente aqui no Brasil, a gente construir nossa carreira profissional, construir, né, nosso patrimônio, conquistar uma casa, conquistar nossos bens. E a assessoria ela vem justamente para trazer um plus, né? Nós conseguimos gerar uma estratégia, gerar um planejamento de investimentos e outra coisa de proteção também de patrimônio, que é uma coisa que a gente foca bastante na proteção do patrimônio, né? Porque um exemplo que eu gosto de dar, a gente falei aqui do médico anteriormente. O médico ele é uma pessoa que normalmente tem uma carreira que é bem puxada, uma rotina bem puxada. E ele é um produtor de renda que ele depende muito da saúde, por exemplo. E aí, de repente, se a saúde desse profissional acaba sendo afetada e ele passa ali por um período onde está tendo uma certa dificuldade de trabalhar devido à saúde, a sua renda acaba sendo afetada, porque se ele não trabalha, ele não produz. E a assessoria financeira consegue blindar os clientes, não só os médicos, tá? Todas as áreas financeiras. A gente consegue blindar e pensar nessa parte de proteção também de patrimônio de uma maneira profissional e, assim, gerar um alívio para os clientes. Dizer, não, eu estou bem embasado, minha vida financeira está bem construída, está bem encaminhada, e essa é a parte gratificante. Imagino, trazer o conforto, né? Porque, por exemplo, muita gente, né, hoje em dia, trabalha fornecendo um serviço sem ter a carteira assinada, né? Exato. Então, essas pessoas acabam tendo que pensar e repensar no seu planejamento financeiro, porque realmente isso é uma realidade, né? Imagina você aí que está prestando um serviço, por algum motivo, você não consegue mais prestar esse serviço, né? Seja uma questão de saúde ou um impedimento por N motivos, né? Sim. Você acaba realmente ficando pego no contrapé, né? Como se diz. Exatamente. Você fica ali no desespero para tentar voltar a fazer seu serviço. Muitas vezes, como uma ocasião de saúde, você não tem como, né? Mesmo. E realmente claro que tem situações que a gente não tem como se planejar para a vida, né? Sim. Porém, você consegue sim imaginar que, não, nessa situação X, se acontecer aqui no futuro, eu consigo realmente me organizar para evitar de acontecer algo pior, né? Eu posso até dar um exemplo prático aqui. Não é cliente meu, mas é cliente do escritório. Inclusive, ele era médico. E agora, na pandemia, ele era cliente nosso. E aí, ele tinha uma rotina bem puxada, principalmente no meio da pandemia, trabalhando bastante. Tinha uma esposa e 2 filhas. Se eu não me engano, agora é uma de 3, uma de 4, 5 anos. E aí, o que aconteceu? No meio da pandemia, esse cliente veio a falecer. E aí, o que acontece? A sucessão patrimonial de um cliente que não tem uma assessoria, normalmente não vai ter sido planejada. Ou seja, além da dor da perda, ali, né, por parte da esposa, das filhas,
ia ter esse problema financeiro na vida deles, porque eles iriam passar ali por um momento de ter que entrar judicialmente para poder ter acesso àqueles investimentos. Mas aí, com a assessoria, esse cliente já tinha um tempo, né, já estava há um tempo sobre os nossos cuidados, sobre o cuidado da assessoria da Investmart, já tinha sido feito um planejamento para essa parte, para em caso de ocorrer esse tipo de fatalidade. E aí o assessor dele teve como dar uma boa notícia em meio a um momento de dificuldade, né? Ele conseguiu ligar para a esposa e falou, não lembro agora o nome dela, mas falou: oi, eu sou assessor de investimentos do seu esposo e eu sei que esse momento é difícil, mas eu queria dar uma boa notícia que, apesar da dor da perda, a gente consegue hoje entrar em contato com você e que você vem aqui no escritório que a gente consegue fazer com que você acesse ao patrimônio do seu esposo e vocês não vão ter dificuldade nenhuma, porque isso já foi planejado anteriormente, para caso viesse a acontecer alguma intercorrência como essa, e eles não tiveram dificuldade nenhuma de acessar o patrimônio. Então, de repente, imagina aí, se no momento de dificuldades eles ainda fossem perder tempo de entrar na justiça para poder acessar o patrimônio do esposo dela, para poder ter a renda ali para cuidar das filhas dela. Imagina, as filhas dela estavam no início ali, elas eram novinhas, cerca de 3 a 5 anos. Então, tinha toda uma caminhada para frente que precisava, né, dessa parte da renda. A assessoria conseguiu resolver esse problema, né? Porque elas já estavam garantidas, já tinha todo um planejamento, tudo já tinha sido planejado. Então, a assessoria é um dos benefícios, é isso aí. Imagino, porque no momento de uma perda, algo que está ali afetando emocionalmente as pessoas, né? Você ter discernimento e razão para ter que resolver, às vezes, uma burocracia muito chata, né? Exato. Porque, querendo ou não, é o que acontece, né? Um falecimento tem toda uma burocracia para você resolver, né? Isso. Tanto da parte de acontecer um enterro e tudo, né? Isso. E ainda mais essa parte financeira realmente de você organizar como é que vai ser a sucessão patrimonial, né? Que é justamente um ponto agora que você comentou, né? Que é muito importante mesmo, né? Para as pessoas, porque realmente isso aí vai afetar a vida dos descendentes, né? E de todo o contexto que fica ali ao redor daquele indivíduo, que muitas vezes é um indivíduo provedor, né? Exatamente. É aquele cara que promove a estabilidade financeira daquela família, às vezes, né? Seja uma mulher, um homem, né? Independentemente de quem seja, realmente é uma questão que vai afetar, né? Muitas vezes, às vezes, você tem ali outras pessoas também, né? Que tem um contexto financeiro, mas que tem aquele guarda-chuva familiar, né? Geralmente daquela pessoa que construiu mais patrimônio, que promove mais o bem-estar nesse sentido daquela família. E realmente isso é um ponto muito impactante. E para você que achou que não teria notícias nesse episódio, nós vamos ter notícias sim, porque apesar de nós vamos começar mais esse giro de notícias no próximo episódio, nós vamos dar um comentáriozinho aqui sobre algumas coisas rapidinho, certo? Então, nosso primeiro comentário é sobre a queda de juros, né, que teve recentemente, mais meio percentual. Começou a queda da curva em agosto de 2023 e está continuando de pouquinho em pouquinho, né, Wellington? Isso. Vai dando a quedazinha e nós esperamos que continue, né, essa curva até chegar ali na meta e onde o Banco Central definir que é a melhor situação para a posição atual, né, dos parâmetros aí da economia. E o que é que implica, assim, que eu vejo que mais implica na prática para você, pessoa física que já investe, fica mais difícil de você rentabilizar a grana com investimentos mais conservadores, com investimentos que requer um conhecimento não tão grande acerca dos investimentos, né? Que são os investimentos mais popularizados no Brasil. Então, no momento desse, você precisa de um conhecimento a mais, de investimentos um pouco mais estruturados ali, de investimentos um pouco menos conhecidos, né? Um pouco menos populares, para poder conseguir manter uma boa rentabilidade. E aí onde entra a questão da necessidade de ter uma ajuda profissional, se você não tem um conhecimento tão aprofundado, que vai conseguir te ajudar bastante nessa parte de manter a rentabilidade, mesmo com a queda da Selic, né? E eu olhei lá e falei, vixe, nossa, bateu o flashback dos anos atrás, que aquela taxa estava bem maior e era só comprar o título ali, ser feliz e segurar, né? Tanto o título de inflação também tá muito bacana, né? E realmente é a sazonalidade, né? Querendo ou não, às vezes a gente olha para o atual e acha que vai se perpetuar, né? Mas o mercado é feito bem de sazonal, ciclos, né? Realmente então, o mercado é feito de ciclos e
quem Somente já... no Brasil, né? Isso, e quem Os juros já variam. atua na área, já tem esse conhecimento, já está até preparado para isso, já sabe como fazer, como lidar nesses momentos e conseguir auxiliar. Pronto, a nossa assessoria, a gente consegue auxiliar tranquilamente os clientes, como reagir nesses momentos, como mudar a estratégia, como se preparar. E assim, é só buscar conhecimento que pode cair a Selic, mas a rentabilidade você pode continuar mantendo ali um valor desejável, né? Um valor agradável. Que bacana. E nós tivemos também a questão dos juros americanos, né? Que houve uma alteração também. O que você pode comentar para a gente, velho, sobre essa Sim, os questão? Estados Unidos é um país que historicamente tem uma inflação baixa, porém vem aumentando aí, né? Chega na casa dos 3%. Não é normal para um país como os Estados Unidos. E isso afeta diretamente o Brasil, né? Porque a nossa economia depende bastante também da economia dos Estados Unidos. E os brasileiros têm que estar atentos aí, principalmente os investidores. Investidores e não investidores, porque afeta todos, né? A economia afeta todos. Mas a gente tem que estar atento a essa inflação e acompanhando isso de perto para saber como lidar no dia a dia, né? Quando ocorre aumento de inflação, infelizmente ocorre aumento de custos, né? No dia a dia as coisas vão ficando mais caras e você conseguir fazer com que o seu patrimônio rentabilize um pouco mais nesse momento é crucial, porque se já dificulta o acesso aos produtos, né? Ali do consumidor amplo, né? Que é a inflação. Então, é necessário um aumento de rentabilidade também nesses momentos para que você consiga equilibrar ali a balança do tanto que você gasta com o tanto que você consegue rentabilizar o seu dinheiro. Com certeza, porque você pode estar aí se perguntando, tá, mas o que é que me afeta a taxa de juros dos Estados Unidos, né? O que é que influencia, né? Vou dar só uma simples analogia de que de fato realmente faz diferença, né? Como eu já tinha comentado em outros episódios, né? A Bolsa Brasileira muitas vezes é movimentada por capital estrangeiro, né? Que muitas vezes é um capital mais forte no sentido nominal, né? Por causa da questão de câmbio, né? Os caras são, por exemplo, em dólar, 5 vezes, né? Ali aproximadamente mais forte do que a gente, e euro também está numa proporção bem grosseira, né, em relação ao real. Então, para eles é bem mais fácil, né, injetar o capital deles aqui e movimentar a nossa bolsa mais pesada do que os próprios brasileiros que estão aqui com capital em real. E também, pessoal, porque, por exemplo, o que o Elton falou, então aumenta a inflação nos Estados Unidos e o que é que acontece, né? O Fed, né, que é o Banco Central Americano, o que é que ele vai pensar, na maioria das vezes, né? Putz, eu vou começar a regular os juros, né? Para tentar bater nessa inflação aí de maneira forçada e dar uma segurada, porque justamente os caras estão acostumados com a inflação mais baixa, né? Então, quando sobe já, os caras já dá aquela assustada, né? E começa a subir os juros ali para tentar dar aquele remédio amargo em cima da inflação, né? Claro que quem é mais focado ali na parte econômica em si sabe que existem tipos de inflações diferentes, né? Sim. E não necessariamente aumentar os juros vai bater fortemente em todos os tipos de inflação, né? Porque tem inflação de demanda, tem outros tipos também, mas geralmente é o remédio mais utilizado, né? E mais amargo porque é aquele que está na mão ali do controlador do Banco Central, né? E é o que ele pode fazer, então geralmente é o que ele usa. Então, ele vai bater com esses juros e o que acontece? Como os juros definem a parte de crédito, né? Afeta os títulos de renda fixa, né? Então, o aumento da inflação americana modifica as taxas de juros, que modifica as taxas de juros nos títulos de crédito dos Estados Unidos, né? Que é a renda fixa oferecida lá. E o que isso afeta? Imagina um americano que está lá com o dinheiro dele, né, no fundo, e ele pensa, putz, será que eu vou me arriscar lá no Brasil ou será que eu vou comprar esse título que está com uma taxa maior aqui nos Estados Unidos? Porque quando está com a taxa menor, ele começa a pensar, não, eu vou lá, vou me arriscar e tal. Quando está com a taxa maior, ele fala, opa, vou sentar aqui na vantagem, vou ficar quietinho, né? Isso afeta aí as movimentações na nossa bolsa, né, de títulos, de papéis, de ações e de fundos imobiliários e etc. E afeta também o próprio nosso câmbio, né? Porque essa é aquela entrada e saída de dólar do nosso país, né? Então, realmente afeta, pessoal. Não que vá afetar, assim, tudo no seu dia a dia, né? Mas vai afetar a oferta de produtos e todo relacionado aos seus investimentos, né? Então, realmente afeta, infelizmente, né? Que afeta porque realmente é uma decisão de outro país, né? Que não está norteado nos objetivos de melhorar o nosso país ou piorar, né? Mas querendo ou não, nesse mundo globalizado, principalmente China e Estados Unidos, os caras afetam bastante, né, o resto do mundo e infelizmente a gente tem que só aceitar e tentar conviver e fazer o nosso melhor em relação a isso, né, que tange os nossos investimentos, né. Mas a boa notícia no meio disso tudo é que existem maneiras de se proteger quanto a isso, existem maneiras de mesmo
em momentos de queda de Selic, em aumento de inflação. A gente consegue proteger o nosso patrimônio aí de diversas formas. No mercado financeiro existe uma coisa que eu gosto bastante, né? É um mundo que é de diversas possibilidades, para diversos gostos, para diversos apetites a risco. Então a gente consegue ainda assim sobreviver e passar por esses ciclos aí de um pouco mais de dificuldade, a gente consegue superar tranquilamente. Exatamente, né? Porque, por exemplo, você aí que está com medo, a inflação vai descontrolar, estou morrendo de medo, vai tudo pro buraco, tem os títulos atrelados à inflação, né? Para você que fala, putz, essas taxas estavam maravilhosas, prefixadas, os juros tá caindo, estou desesperado, vou perder. Tem os prefixados lá, principalmente quem travou há uns anos aí, né? Tá tranquilo, comprou um título 2030, comprou um título que vai perpetuar mais uns anos aí, com aquela taxa maravilhosa lá do passado, né? Tá tranquilo que vai estar com a sua taxinha ali. E para você aí que é da renda variável também, tem os fundos imobiliários, né? Tem os de tijolo aí, que vão ter imóveis, que vão estar atrelados, né? Em sua grande maioria, no sentido teórico, à inflação, né? Dos preços dos imóveis. E quem quer aí comprar também aqueles de crédito privado, né? Que são os títulos de papéis, que vão estar atrelados aí a toda essa questão de títulos pré, pós, né? E aí você vai poder consultar aí, esse fundo aqui está mais atrelado ao CDI, não, esse fundo aqui está mais atrelado que o pessoal ao CDI, né? Como eu já tinha comentado antes, né? Ele está ali bem próximo da Selic, né? Então dá para a gente fazer uma correlação aí em relação ao CDI e os juros, né? Então eu estou comentando mais no sentido de você pensar em ele ser relacionado aos juros, tá? E aí também você poder relacionar os que têm mais relação com a inflação, né? Para justamente para todos os gostos, né? Você que tem você consegue contornar os seus medos, né? De maneira, todo mundo tem medo diferente, né? Cada um tem uma perspectiva diferente, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem sua perspectiva e eu tenho a minha. E aí eu falo, putz, então ele vai querer me jogar esses produtos aqui e eu vou querer comprar esse, né? E na verdade não é bem assim, né? Você vai me explicar a sua perspectiva, eu vou explicar a minha, a gente em consenso vai entrar qual é o melhor produto para mim, para eu me sentir confortável, né? Porque afinal de contas não adianta você investir sem se sentir confortável, né? Porque por mais que você fale, esse cara é besta porque ele está comprando só o título X, Y, Z e não está fazendo isso aqui, que é o mais loucão, que vai dar mais retorno, né? Mas não importa você... Porque senão tem que ser um negócio que você vai se manter ali, né? Porque não adianta você falar, faço isso aqui que é o melhor. Aí o cara vai fazer, não é o que o cara gostaria de fazer 100%, aí daqui a pouco ele fala, não quero mais não. Aí não adiantou de nada, né? Então é melhor você comprar aquilo que vai lhe manter ali, né? Você pode ter sua renda fixa ali, renda variável, o que você quiser, mas de maneira que você se sinta confortável para manter ele naquela situação, até porque é uma coisa de anos, né? Porque às vezes o cara está empolgado e fala, não, eu só renda variável, uhul, aí o cara compra um mês, aí no segundo mês, aí depois de um ano ele tá, putz, isso aqui não tá... Entendeu? Então, realmente é uma questão de você pensar direitinho, né, Wellington? Não é algo 100% que a gente fala variável assim, né? Mas tem uma linha de raciocínio, Sim. tanto para ser muito prático, no sentido de dar o retorno, mas também de dar o conforto, né? Para quem está investindo, para que essa pessoa não fique desconfortável com aquilo que o seu dinheiro está fazendo. Né? Com certeza. E assim, investimentos, você falou aí da renda variável, a Bolsa tem atingido máximas, né? Nesses últimos meses aí, esses 2 primeiros meses do ano 2024, tem atingido máximas aí, algumas ações importantes na Bolsa, tem atingido valores aí bem atrativos. E assim, como você falou, é um mercado que consegue atender a vários tipos de pessoas. Aquele que gosta mais de renda fixa, nesse momento, vai ter os títulos ali atrelados à inflação. Aquele que já gosta de renda variável, um bom ponto é que, por exemplo, se você gosta de ações, uma empresa, se você vende uma empresa, compra uma empresa que vende produtos, naturalmente a empresa vai ajustar os preços dos produtos à inflação. Então, o acionista daquela empresa vai receber essa correção do preço do produto também na distribuição dos proventos. Né? Então, ele vai estar sendo protegido, com certeza, da inflação também nesses momentos. Então, se você gosta mais de renda variável, de ações, você vai ter uma maneira de se proteger. Se você gosta mais de renda fixa, vai ter também uma maneira de se proteger. E assim, essa é a beleza do mercado financeiro. Com certeza. E falando sobre empresas, né, especificamente, nós estamos no período de temporada de resultados do quarto trimestre de 2023, né? Está saindo aí até março os balanços, né, das empresas. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção foi o balanço da Nubank, né? Eu vi uma notícia
sobre e eu resolvi dar uma olhadinha, que eles tiveram um resultado que me surpreendeu, cara. Sabe por quê? Porque antigamente eu tinha uma visão que eu falava assim, cara, esses bancos digitais, eles vão ser voo de galinha. Eles vão voar, mas não vão rentabilizar esse capital. Uma hora os caras vão cansar de injetar dinheiro e vai dar uma quebra nesse mercado, assim, no sentido de vai ficar bem mais fraco do que a gente imaginava que seria, né? E, na verdade, eles foram captando cliente e depois começaram a demonstrar lucro mesmo, né? Eu tô falando dos principais, né? Nubank, né? Inter também. E realmente me surpreendeu, cara, porque eles realmente conseguiram ter retorno sobre o capital e eu acho isso muito interessante e ver o que isso vai acontecer, né? Porque, cara, a quantidade de cliente que esses caras têm é impressionante, né? Eu vi na notícia que eles estão captando mais e mais e mais e continua, né, o fluxo de captação. E é aquele negócio, né? O cliente que está ali no Nubank, ele vai começar hoje, muitas vezes, né? A maioria na época começou jovem, né? A galera que entrou. Eu lembro em 2018, quando eu estava no início da faculdade, começou aquela onda do cartão roxinho, sabe? Passava na cantina do prédio lá da universidade e a galera com cartão roxinho falava, que isso, cara, que bacana, porque eu nem trabalhava, né? Então não tinha nem cartão. Mas a minha primeira conta foi no Nubank, numa época, né? Quando eu comecei um estágio, em 2019, no final de 2019, foi um Nubank a conta, porque realmente eu fiquei interessado, o jovem pensa em qualquer coisa, né? Eu fiquei interessado pela cor do banco e olha que coisa, né? Mas assim, realmente é uma coisa que me surpreendeu, sabe, Wellington? Assim, os caras rentabilizaram o capital, né? Algo que eu achei que ia, sei lá, demorar muito tempo, ou talvez não iam conseguir fazer de verdade mesmo. E talvez todos os bancos não sobrevivam nas digitais, né? Que tem pra caramba hoje em dia, mas de fato é um banco que está mostrando que é um modelo de negócio viável, né? Que interessante, né, cara? Eu acho é um modelo de negócio que eu admiro bastante, inclusive você falou da Nubank aí, admiro muito a Cris Junqueira, né? Que é uma das idealizadoras do Nubank. E assim, é um modelo de negócio que foca muito no cliente. E eu vejo que não tem outra forma de um negócio perdurar, de um negócio dar lucro se você não foca no cliente. Porque aquele modelo de negócio onde foca somente na empresa, pode no começo dar lucro, mas no longo prazo o cliente vai acordar, vai ver que não é um bom negócio para ele e vai pular fora, né? E é um bom exemplo esse caso desses bancos digitais. Começaram não dando lucro, começaram não dando uma boa rentabilidade ali, começaram tendo prejuízo, porém, quando foi se instalando, foi se aumentando o relacionamento com os clientes vendo que é um banco que se preocupa com o cliente, com certeza vai captar mais pessoas e agora o resultado está vindo, né? Está dando lucro, está crescendo aí muito, e é assim que funciona. É verdade. E nós tivemos também, não foi tão recente quanto o balanço do Nubank, mas é recente também, que é a recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas, né? Que entrou em pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos e que foi uma coisa que me surpreendeu, cara, porque assim que acabou a pandemia, né? A gente sempre sabe que o setor de aviação é difícil, né? Não sei se eu já tinha comentado aqui, pessoal, com vocês no Acroinvest, né? Mas o modelo de negócio de aviação é um modelo difícil, né? Os caras realmente trabalham ali na margem pequena e quando conseguem, né? E a gente passou alguns anos atrás pelo período da pandemia, né? Então os caras ficaram fechados e assim, deve ter sido horrível e isso se demonstrou nos números, né? Mas deve ter sido horrível lá no dia a dia da empresa, né? E depois que acabou a pandemia, né? Eu pensei que eles iam dar uma respirada, né? Mas parece que realmente eles estão com problemas, né? Tá com a dívida líquida muito alta e realmente vão precisar desse pedido de recuperação judicial para dar uma reorganizada aí na parte de crédito deles e tentar respirar um pouco para continuar com as atividades, né? Mas realmente é um setor complicado, né, Wellington? Com certeza. Eu sou dessa área, né? Eu tenho carteira de piloto privado de avião e eu sei bem como é que é as dificuldades da aviação, né? Um modelo de negócio de aviação enfrenta as dificuldades que todo outro modelo enfrenta, né? O mercado, a questão da oferta, da demanda, enfrentaram pandemia como todos os outros negócios enfrentaram. Mas a aviação tem problemas a mais e problemas que não estão, que nós não controlamos. Um exemplo é simplesmente a meteorologia, né? Um aeroporto, por exemplo, pode ser fechado para operações devido à chuva, devido a condições meteorológicas. Então, são coisas que outros negócios costumam não enfrentar e a aviação enfrenta. Eu cansei de cancelar voo por causa de chuva, na época que eu estava fazendo treinamento. Isso é uma coisa corriqueira na aviação, que são imprevistos que eu vejo que outros negócios não enfrentam, essas dificuldades. E é uma coisa que faz com que o negócio de aviação, ainda mais dentro do contexto brasileiro, né, onde é difícil de se manter um negócio assim,
seja ainda mais inviável para se manter a longo prazo. E aí, as consequências, infelizmente, a Gol vem sofrendo aí. É verdade. Uma coisa que eu vi, velho, também que eu achei interessante foi que eles fazem o leasing, né, dessas aeronaves muitas Sim. vezes, né? Então, eles não são donos da aeronave, né? É. Porque realmente é um custo muito caro, né, para você ser dono da aeronave. Então, você faz um contrato ali com quem é dono dessas aeronaves e você tem acesso a utilizar, né? E aí, durante o período de pandemia, né, imagina você ter um contrato de leasing, né? Então, você fica Pois ali é. na pendura e você Exatamente. tem que manter ali as necessidades do contrato e, assim, realmente é uma situação complexa, né? E que, de fato, a gente torce para que se dê tudo certo, né? Até porque a Gol é Sim. uma companhia tradicional que sempre teve muitos voos aqui no Brasil, né? E gera diversos empregos, né, no Brasil. Exatamente, né? Gera muitos empregos e a gente torce para que essa recuperação judicial dê certo, né? Mas a gente sabe que o setor é complicado e que gera muitos desafios, né? Então, pessoal, um outro resultado também que eu achei bacana aqui de comentar foi o quarto trimestre da B3, que muita gente não, até às vezes não sabe, mas a Bolsa Brasileira, né, ela é controlada por uma empresa que, a Bolsa Brasileira, né, ela é controlada pela empresa B3, né, que também é listada na própria Bolsa Brasileira, né? Quase que uma recorrência aí, né, uma coisa interessante. Mas essa B3, ela reportou, né, uma queda aí de 8% mais ou menos em comparação com o quarto TRI de 2022, né? Mas se mantém de certa forma ali mais ou menos estável, né? Porque ela tem quase que monopólio, né? Posso dizer assim, desse tipo de serviço, né, prestado no Brasil. Você vai abrir capital, você vai procurar a Bolsa Brasileira e, consequentemente, isso vai dar um retorno para a B3, né? Mas eu imaginava, Wellington, que a B3 ela teria, né, ao longo dos anos, um crescimento. Sabe aquele crescimento meio constante, né? Porque as pessoas iam começar a procurar mais esse tipo de produto, né, e serviço, e ia dar aquela crescida, sabe aquela crescida que não vai de vez, mas vai indo aos pouquinhos, Sei. sabe? Sendo que o que aconteceu foi que ela deu um grande salto nos últimos 5 anos, sabe? Uma empresa que realmente reportou resultados muito interessantes ao longo de... Não foi aquele crescimento, sabe, de gafanhoto, né? Nos últimos 5, 6, 7 anos a empresa realmente deu uma crescida legal, né? O que demonstra que realmente as pessoas estão procurando a mais, né? Eu vi uns dados que antigamente era em torno de algo 10 anos atrás, uma coisa assim, era na casa da centena de CPFs, né, de pessoas ali investindo, né? E hoje a gente já passou da casa do milhão, né? Sim. Então eu acho isso assim muito interessante que realmente as pessoas vão procurando, né? A gente sabe que um dos empecilhos é a renda média do brasileiro, né? Querendo ou não, você É. tendo uma renda média pequena, você não vai nem imaginar procurar um tipo de serviço financeiro muitas vezes, né? Você vai estar tão focado ali nos seus custos da sua vida, né? Do dia a dia, mas que realmente essa procura pelos brasileiros de procurar assim, um produto financeiro e que, consequentemente, é custodiado na B3, né? Ou é negociado pela própria B3 e gera, né, um impacto aí nos resultados da B3, né? Mas realmente a gente vê que pelo próprio impacto e resultado da B3, que é a empresa, né, controladora, a gente vê que realmente o brasileiro está procurando investir, né? Sim. Às vezes ou não, querendo ou não, o brasileiro pode cair, fazer alguma besteira, né? Porque, pô, às vezes você não tem noção, você vai fazer uma besteira, né? Todo mundo já fez. Todo investidor que nunca perdeu dinheiro fazendo alguma besteira não é investidor, né? Já diria aquela frase. Então, todo mundo no começo ali faz alguma besteira, compra alguma ação errada, né? Eu lembro que uma vez eu queria comprar Cosan, né? E aí eu acabei comprando CSN, pô. Sabe aquela Eita. siderúrgica? Porque o código é muito parecido, né? Não sei É. se alguém aqui já investiu em Cosan ou CSN, que é uma siderúrgica, não tem nada a ver, assim, em relação mais ou menos a ver, mas não, é outra empresa, né? Não é é outro ramo, enfim. E aí eu comprei errado, né? Eu queria comprar a Holding Cosan, né? Que tem ali a Raizen, que tem Sei. outras empresas no guarda-chuva, e eu comprei a siderurgia, né? Foi aí um erro que eu cometi aí quando eu estava começando a investir e que depois eu fiquei até... Não, agora eu vou tomar mais cuidado aqui na hora de digitar o ticker, né, da ação, né? Porque realmente você pode dizer, foi um erro besta, né? Porque, pô, às vezes você olha o valor diferente da ação, né? Mas assim, quando está Sim, começando, sim. tudo é desafiador, né? Então, você fica fazendo alguma besteirinha ali ou aqui, né? E às vezes você perde até um dinheiro, mas fica como aprendizado, né? Esse assunto Porque a gente realmente você até... vai verificando mais para frente, até porque ninguém começa fazendo nada bem, né? E aprendendo. Então,
Acho que todo mundo já cometeu um erro aí no seu trabalho, alguma coisa assim, e depois foi fazendo direito, foi corrigindo e foi melhorando, né? Esse assunto a gente até tinha falado um pouco sobre no podcast anterior, que o número de pessoas que estavam começando, o número de brasileiros que estavam começando a investir nos últimos anos tinha crescido assim muito, chegado na casa de milhões de brasileiros começando a investir por ano, e comparado a anos anteriores, assim, foi disparado. E isso só traz, o resumo que traz é isso, né? A B3 conseguindo fazer esse crescimento aí fora da curva, em vez de ser um crescimento ali mais conservador, ela conseguiu ser mais agressiva, digamos assim, quando se pensa em taxa de crescimento. E isso é algo bom, né, para o Brasil. Com certeza, o número de investidores aumentando em um país é algo bom, gera riqueza para o país, gera emprego, gera renda e, com certeza, é benefício para a economia do Brasil. Se Deus quiser que possa continuar assim e até aumentar, né, o número de investidores. E eu acho que isso se dá muito também pelo trabalho que tem sido desenvolvido no mercado financeiro diferente nos últimos anos. Por exemplo, a gente comentou aqui sobre os bancos. Antigamente a gente não tinha bancos digitais e muita gente tinha aversão a esse tipo de pensamento, de investir, porque não tinha acesso às informações como hoje tem, né? E também com a advento das redes sociais também, muita gente, muitos influenciadores aí no ramo da economia, da educação financeira também tem influenciado muita gente para algo bom, né? Que é investir, cuidar da sua saúde financeira ali. E isso tem trazido um resultado bom, assim. Acho que é uma coisa que tem conseguido manter aí o Brasil ainda vivo, digamos assim. Nesse aspecto, né, financeiro. Realmente é uma coisa que eu notei que realmente mudou, porque, por exemplo, antigamente, você, por exemplo, se você tivesse uma conta... Claro que, assim, a gente não é, talvez, nem dessa época, né, mas a gente está comentando que a gente tem de relatos, né, e tudo que a gente viu o pessoal que é mais velho comentando, né. Por exemplo, você abrir uma conta Banco do Brasil, Santander, enfim, um bancão, né. Para você começar a falar sobre investimentos ou acessar algum produto era algo mais difícil, né? Hoje em dia, qualquer jovem na palma da sua mão ali tem sua conta no Nubank, no Inter, seja qualquer banco, até mesmo esses bancões, na versão online, né, eles têm realmente percebido que a água estava batendo, né? E foram correndo atrás também de fornecer os produtos. E é uma questão até de competitividade, né? Sempre é assim, qualquer mercado é assim, né? Não é só o financeiro. Realmente, quando você tem um computador destoando ali, captando muito, isso chama atenção e você vai querendo também galgar ali, né, seus objetivos de conquistar aquelas pessoas, né? E realmente o cara na palma da sua mão ali já tendo acesso, né? Você vê, tem um blog no Nubank, por exemplo, né? No caso do Nubank, a gente tá fazendo quase a propaganda gratuita, né? Nubank, patrocinar nós aí, Nubank. A gente tá falando muito do Nubank, mas assim, você acessa lá na palma da sua mão conteúdo sobre ativos, sobre tudo, e aí o cara, o jovenzinho lá que tá lá passando, ele vê ali um interessante, já vai olhar, né? Ele não vai precisar ir lá conversar com o cara numa agência, né? Você vê, já tem todo um processo mais desmistificado, mais simples e que você pode fazer ali, você sozinho, na palma da sua mão, tranquilo, né? Então, acho que isso ajudou bastante, né? A modernidade em si, né? Não só falando do Nubank em questão, mas falando da tecnologia, né? Que avançou muito, então a gente consegue fazer tudo hoje pelo celular, pelo computador, então acho que isso realmente tem ajudado a facilitar a disseminação do conhecimento, né? Porque imagina na época de 2000, nessa época aí, pô, quantas pessoas sabiam que tinha essa possibilidade, né? Acho que pouca gente sabia, né? Então, se tivesse mais conhecimento naquela época, muitas pessoas, né, talvez teriam buscado comprar alguns ativos ali, né, e mais para esse caminho para tentar pensar aí numa aposentadoria deles ou até mesmo uma renda, né, complementar ali. E outra coisa que acrescentou bastante nisso aí também foi o trabalho das corretoras, né? A XP, por exemplo, foi pioneira aí no mercado brasileiro, trouxe um modelo que era americano, questão da assessoria de investimentos, né? Ter alguém ali para te apoiar na parte das finanças. A XP começou a desenvolver um trabalho há alguns anos aí e hoje é a maior corretora do Brasil, né? E tem diversos milhares e milhares de clientes e isso também é uma diferença que faz, porque a assessoria de investimentos ela consegue quebrar essa barreira de, por exemplo, um cliente dizer que não tem informação financeira, por isso não vai investir. Às vezes até ele tem condições de investir, ganha um salário bom, mas por não ter informação ele não quer arriscar. E aí a assessoria vem para desmistificar isso e trazer a informação, trazer o acesso ao mercado financeiro, né? E a XP foi a pioneira aqui no Brasil a trazer esse modelo, que eu acredito que é um modelo que traz muitos benefícios, apesar de haver muitas críticas aí quanto a isso, quanto à assessoria, mas eu creio que traz diversos benefícios e já tem trazido, né? A gente tem visto
se refletindo isso na economia e na quantidade de investidores que tem aumentado aí nos últimos anos. Com certeza. Eu me lembro que eu estava vendo uma vez sobre a história da XP, né? Do benchmark, que começou lá e tal, o escritório, foi crescendo e foi tendo essa ideia de jogar, espalhar, né? Chamar o pessoal do Brasil todo para poder estar divulgando e captando clientes, né? E eu lembro que quando eu estava estudando sobre bancos, né, e tal, agora, o que é que os bancos se movimentavam, o que é que eles faziam, né, de novo, tentar atuar nessa área do digital, eu achei interessante que o Itaú, ele comprou, né, uma parte da XP, há uma época, e isso atraiu muitos clientes que tinham medo, às vezes, de colocar o capital na XP, porque sabe que, às vezes, a questão do dinheiro é uma questão de confiança, né? Então, o cara, não, eu tenho medo e pronto, final. Mas aí, quando teve esse guarda-chuva do Itaú, né, o cara fala, não, o Banco da América Latina tem uma parte ali, eu vou confiar. E realmente a XP cresceu, não no mérito do Itaú, né, méritos próprios, mas eu estou dizendo que achei interessante nessa movimentação do Itaú, que me parece aí, comparado aos outros bancos antigos, o que mais se mexe assim nesse sentido. Comprou o XP, aí depois vendeu, né, jogou as ações de volta no mercado aí, recentemente, né, acho que foi até o ano passado, foi em 2022 que fez isso, eu me lembro desse movimento. E também vai investindo em outras empresas, né, a holding Itaúsa, né, que está ali por fora do Itaú, tem várias outras empresas ali menores, que são menos conhecidas, né, mas também são empresas relevantes, porque comparado ao Itaú, né, fica pequeno, mas realmente eu acho que dos grandes bancos assim, que eu vejo, eu acho que o Itaú se movimenta mais que os outros, sabe? Eu vejo uma perspectiva negativa em relação a alguns grandes bancos, assim, de ver, será que daqui a 20 anos esses caras vão estar com o mesmo poder que eles têm hoje, né? Sim. Apesar de que como eu comentei anteriormente, né, em algum momento aqui do nosso bate-papo, a gente tenta, às vezes, pegar o nosso presente e dar perpetuidade, né? Então a gente imagina, pô, a empresa que está lucrando bilhões vai diminuir muito no futuro, isso não vai acontecer, mas, cara, infelizmente acontece, né? Infelizmente para a empresa, porque tem uma história, né, funcionário e tal. Então, infelizmente acontece nesse sentido, né, mas é a questão das mudanças, né, da vida, a sazonalidade, muitas vezes são períodos, às vezes, de 10, 20 anos de glórias, né, que depois ficam para trás, né. Então, realmente, eu acho que o Itaú é o que mais se mexe nesse sentido, né. Eu dei um gancho agora e falei do setor bancário do nada, né, mas enfim, tudo tá ligado, né, de certa maneira aí, no universo dos investimentos, né? E a gente sempre tem que estar sempre atento, né, Wellington, essas movimentações, essas questões, principalmente quem trabalha, né? Porque realmente é o que influencia o preço dos papéis e de tudo, né? Isso. Porque muitas vezes a pessoa pode ficar parando, mas eu coloco meu dinheiro aí no mercado financeiro e é como se fosse uma coisa mágica, né? O dinheiro vai aparecendo ali. Não, mas tudo tem uma ligação com algo que está acontecendo no mundo real, né? Apesar da gente fazer tudo digitalmente, né, hoje em dia. Tudo tem uma ligação com empresas, tudo tem uma ligação, às vezes, com imóveis, né? Ativos imobiliários ou ativos de crédito, que são dívidas de outras pessoas, né? Outras pessoas, que eu digo, são outros negócios, né? Ou o próprio governo ali do Tesouro. Então, tudo tem uma ligação, né? Tudo está ligado ali e acaba que tudo gira aí de uma maneira conectada e que influencia, né? Então, é preciso a gente estar atento a essas movimentações, porque, de fato, dá um raciocínio para a gente, né? A gente vê as empresas se mexendo e fala, putz, que legal, essa empresa está fazendo isso e aquilo. E o que eu acho bacana é porque a gente consegue ver uma visão de fora, sabe? A gente consegue ver, com o passar do tempo, né, os resultados daquela empresa e não necessariamente a gente sente as dores de quem está ali no dia a dia daquela empresa, né? Porque, por exemplo, imagina você, CEO de uma empresa, que se faz uma movimentação, se aquilo der errado, putz, você vai sentir na carne, né? Sim. Mas a gente tem esse distanciamento, né, de fora ali no mercado, só olhando, observando a empresa, a gente consegue ver, putz, vou esperar para ver o que é que vai dar isso aqui, o que é que não vai dar, e você acaba aprendendo, de certa maneira, um jogo empresarial sem necessariamente ter tido uma empresa, né? Você vê os exemplos bons e ruins do que foram feitos na bolsa, né? E você consegue ter uma noção aí que você pode até levar para uma área empresarial, né? Você que é empresário ou você que pretende ter sua empresa, porque de fato são exemplos, né, de sucesso e de fracasso que ocorrem aí, infelizmente, os fracassos, né, mas é o que ocorre dia a dia e rotineiramente com empresas de capital aberto, né? Porque você imagina, pô, uma empresa que chegou no ponto de abrir um capital, ela vai ter um certo sucesso, vai seguir, mas o que a gente vê na verdade é que muitas, né, acabam realmente não obtivendo sucesso, né? Porque realmente não é fácil, né? Você fazer uma empresa dar certo requer muito trabalho, um pitadinho de sorte e também um contexto favorável. Então, eu acho que é algo que realmente a gente aprende, né, e leva para a vida. Não fica só em questão de rentabilidade de porcentagem, né?
dar um ensinamento ali para a gente sobre como a gente deve conduzir, né, alguns aspectos ali da nossa questão profissional, né, para quem pretende aí ser empresário ou é empresário, né? É muito bacana realmente essa questão. Então, pessoal, eu acredito que a gente nos próximos programas vai trazer para vocês um giro de notícias completinho e mais focado nessa parte, né, Wellington? Como a gente está planejando. E o nosso bate-papo de hoje fica por aqui, né? Gostaria de te agradecer, Wellington, se você quiser passar aí uma mensagem para o pessoal. É isso, quem agradece sou eu. Como sempre falei da primeira vez aqui, eu fico muito feliz de ver esse projeto de Rodolfo, né? Que, querendo ou não, é algo que leva informação sobre investimento, um mundo que é muito importante nós estarmos aderindo à questão dos investimentos, cuidar ali da nossa saúde financeira. Porque eu acredito que a gente, quando cuida da nossa saúde financeira, para pensar sobre esse assunto, é pensar em nós mesmos, né? Que a gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto para conseguir ali uma renda mensalmente, um salário, e se você não para pensar em gerir isso da melhor forma, é até desvalorizar o próprio esforço, né? Então esse trabalho aqui que o Rodolfo tem desenvolvido ajuda bastante a levar informação para vocês, para facilitar nessa área. E como eu falei, eu sou assessor de investimentos, caso você queira também um apoio profissional, você pode contar comigo. Vou até deixar já aqui minha rede de contato, se você quiser entrar em contato comigo, pode chamar lá no Instagram, @WellingtonDSJR, vai botar aqui embaixo, não é? Isso vai ter a então informação. vai ficar aí meu contato, precisar pode chamar, que eu estou à disposição aí. Então é isso, pessoal. O primeiro Âncora Invest News fica por aqui e te vejo nos próximos episódios. Um abraço. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu gostei, interagindo aqui no canal e também no Instagram, certo? Nas redes sociais. E pode compartilhar, manda isso aí pro seu tio, pra sua prima, manda no grupo da família, enche o saco para que todo mundo possa investir e, Deus quiser, ter um futuro financeiro tranquilo. Não é não, Wellington? Um abraço, pessoal, e até mais.